Eu acho que o México faz parte da lista obrigatória de viagens que uma pessoa deve fazer na vida. E desta vez tudo se alinhou. Eu queria umas férias em família, queria estar num resortzinho tranquilo, sem me chatear muito, ao mesmo tempo poder estar num sítio onde desse para sair um bocadinho e ver cultura, ver aquelas coisas que nós estamos habituados a ver nos filmes, mas desta vez testemunhar ali ao pé. As pirâmides de Chichén Itzá não são uma das maravilhas do mundo por acaso, não é? Aquilo é realmente impressionante. Os maias, aquela matemática toda, no dia do solstício, a uma determinada hora, o sol faz com que uma sombra desenhe uma serpente numa das esquinas da pirâmide que desemboca numa cabeça de uma cobra que está esculpida aos pés da pirâmide, só mesmo no México. É realmente uma coisa incrível. Nós tivemos a sorte de ir às pirâmides de Chichén Itzá e ao Parque Cantunchi, nadar dos cenotes. E o que são os cenotes? Eu não sabia, eu não conhecia. Os cenotes são ligações subterrâneas à superfície, de água. Ficam uns lagos translúcidos, espetaculares, onde os maias faziam alguns sacrifícios, mas isso felizmente já não acontece. Nós na nossa família não somos muito aventureiros e portanto fomos a cenotes onde tivemos a nadar tranquilamente, completamente deslumbrados com a envolvência do cenário, tudo em segurança e trouxemos memórias que nunca vamos esquecer. Uma das coisas que mais nos surpreendeu nesta viagem foi o guia, o Vítor. Ainda hoje trocamos mensagens com o Vítor. Nós, para fazer as viagens às pirâmides de Chichén Itzá e aos cenotes, foi-nos atribuído um chofer que nos levava aos sítios e o Vítor, nunca tendo estado em Portugal, sabia tudo da história de Portugal. Foi-nos a falar sobre o fascínio que ele tem pela nossa história e os pontos de contacto entre a cultura mexicana e a cultura portuguesa, e isso foi realmente surpreendente e fascinante. A experiência com o Abreu Experience foi fantástica porque, eu falo por mim, eu não tenho muita paciência para organizar viagens e coisas, que são as férias, não é? Portanto, eu já passo a vida a organizar o trabalho. Quando chega às férias, ter a Abreu Experience do meu lado e a tratar tudo por mim, feito à medida, eu só tive que dizer onde é que eu queria ir e o que é que me apetecia fazer. E a partir daí a Abreu Experience tratou de tudo e obviamente recomendo. Ainda não chegou o dia de eu e a Lara fazermos férias sozinhos. Até à data tem sido sempre com os nossos filhos. E o México está sempre na lista dos países mais perigosos do mundo. Na zona turística onde nós estivemos, sentimos super segurança. E mesmo quando saímos de carro para fazer aquelas viagens que eu já falei aqui, não sentimos perigo absolutamente nenhum. Já para não falar que eu adoro comida mexicana, desde sempre. Tudo o que tenha queijo eu fico maluco. A ideia de comer com as mãos é descomplexada, é descontraída. Adoro os tacos, adoro os totopos, os nachos, guacamole. Nós no hotel tínhamos guacamole de manhã à noite. Acordávamos, tinha guacamole ao pequeno almoço, guacamole ao almoço, guacamole ao lanche, guacamole ao jantar. Eu sou maluco por comida mexicana. E por vida mexicana. Margaritas, não foram poucas, não foram muitas. Bastantes, não é? Tu chegas, dizes que és português, é logo Cristiano Ronaldo, português mais barato. Mais barato. Nas pirâmides de Chichén Itzá tem lá uma série de banquinhas a vender coisas bastante giras. Trouxe até uma máscara que está na minha sala em casa, que é uma das recordações da viagem ao México. Eu, quando vou de viagem, não gosto de comprar coisas que digam o nome do destino. Então trago sempre coisas que me façam lembrar da viagem e que sejam simbólicas da região. E ao lado dessa máscara havia lá umas cabeças de jaguar que tu sopras lá para dentro e aquilo teoricamente faz o barulho do jaguar, que eles chamam os espanta-sogras. Pá, achei delicioso. Se alguém tiver a pensar em ir ao México ou outro lado, eu recomendo a Abreu Experience sem dúvida alguma. Tudo começa com uma videochamada onde nós dizemos aquilo que nos apetece fazer e a partir daí a magia acontece. É tudo muito confortável e muito simples. Na nossa viagem à Sardenha já quisemos umas férias numa abordagem um pouco diferente, não tanto de ficar parados no mesmo sítio, ali num resort. Desta vez quisemos explorar a ilha e andar a passear de hotel em hotel e foi uma grande aventura. Nós fomos para a Sardenha porque a Lara, a minha mulher, tem uma paixão enorme por Itália e também porque íamos celebrar 10 anos de casados. A Lara nunca tinha estado na Sardenha e foi divertido andarmos lá à procura de uma capela que estivesse aberta para celebrar os 10 anos de casamento. Não foi fácil, ao contrário das nossas expectativas. Todas as capelas estavam fechadas e eis que do nada já eram 8 da noite. Aquilo tinha que ser no dia 1 de setembro, que era no dia que fazíamos os 10 anos de casado. Às 8 da noite encontramos uma igreja que estava aberta e o padre disse que tinha todo o gosto em celebrar o nosso aniversário de casamento. É uma memória que vai ficar para sempre. Estivemos em 3 sítios completamente diferentes. Portanto, apesar de ser uma ilha e de não ser enorme, há partes da ilha que não têm nada a ver umas com as outras e isso enriquece as férias. Nós começámos em Porto Cervo, incrível. Os iates, a construção completamente em harmonia com a paisagem. Depois arrancámos para Olbia,
ficámos num hotel chamado Sugologone, fora da praia. Portanto, nós em Porto Cervo tínhamos a praia, Sugologone era campo. E foi de tal maneira bem escolhido, não por nós, foi pela Abreu Experience, obrigado por isso. Quando nós dissemos ao senhor do hotel de Porto Cervo que íamos para Sugologone em Olbia, ele arregalou os olhos e disse: uau, essa é toda uma outra Sardenha, vale muito a pena, vocês vão adorar. E adorámos. Nesse hotel onde estivemos em Olbia, no Sugologone, eu comi os melhores tortellinis que eu já comi na vida. Super simples, tortellinis, molho de tomate. Mas é essa simplicidade que os italianos têm e sabem fazer bem, faz toda a diferença. Fomos ainda a um terceiro sítio, estivemos em Alghero, foi dos 3 sítios aquele que eu menos gostei, ainda assim gostei. E foi aí onde tivemos a água mais quente onde eu já estive numa praia. Isto para dizer que a barra já estava tão alta com Porto Cervo e com o Sugologone em Olbia, quando chegámos a Alghero, que é um dos destinos mais escolhidos na Sardenha, já tinha sido tão espetacular que de facto não foi aquele que mais nos impressionou. Há uma história que eu também nunca mais me vou esquecer de um jantar em Olbia, porque isto viajar com as crianças normalmente têm sempre fome e nunca têm filtro, eles não têm noção. E nós arranjámos lá uma pizzaria e uma coisa que eu também percebi na Sardenha é que eles têm parquímetro em todo lado. Queres ir para a praia, pagas parquímetro, queres ir ao supermercado, pagas parquímetro. E então, nesse restaurante onde nós íamos, eu achei estranho que não via parquímetro em lado nenhum e perguntei ao senhor do restaurante se podíamos deixar ali o carro estacionado. Relembro que é um carro alugado, nós tudo aquilo que não queremos é chatices, para depois estar a resolver com a pessoa que aluga o carro. E nós estávamos a jantar e chega um polícia a perguntar se aquele carro estava estacionado era o nosso. E nós dizemos que sim, e o polícia diz-me que eu não posso estacionar ali o carro porque é proibido e que eu tenho que tirar dali o carro. E eu digo ao polícia: ok, eu vou tirar o carro, mas eu estou multado. E ele: não, tire só dali o carro, eu não o vou multar e assim até sobra mais dinheiro para as pizzas. Eu achei aquilo tão fixe de um polícia. Portanto, olha, senhor polícia da Sardenha, um grande abraço. Mais uma vez, agradecemos à Abreu Experience. Tudo começou com uma videochamada, dissemos o que queríamos, como queríamos, e a partir daí todo o plano da viagem à Sardenha ficou traçado. Aquilo que eu valorizei e valorizo mais quando viajo com a Abreu Experience é exatamente o descanso e o conforto. Fica tudo tratado, não tenho tratado nada. Obrigado e boa noite. Portanto, se andam a adiar uma viagem há imenso tempo, não tenho cabeça para organizar, contactem a Abreu Experience. Eu sei do que falo.